Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou o professor Itaécio, professor de matemática da Rede Municipal de Teresina. Atualmente leciono na escola jornalista João Emílio Falcão, na zona sul de Teresina, lá no bairro Vamos Ver o Sol. E é com muito prazer que venho até vocês para mais uma aula gostosinha de matemática. E antes de mais nada, queria deixar aquele forte abraço aos meus alunos lá do 19AT, 19BT e 19CT. Galerinha, tamo junto. E para hoje, galera, para a aula de hoje, nós vamos falar um pouco aí sobre potenciação e notação científica. Para ser mais específico, as nossas habilidades são resolver e elaborar problemas com números reais, inclusive em notação científica envolvendo diferentes operações. Utilizar a decomposição em fatores primos, as definições e as propriedades para representar uma expressão de potência com base 10, certo? Para ser mais específico e mais breve, nós falaremos um pouco aí sobre as propriedades da potenciação, para podermos dar início aí ao conteúdo de notação científica. Então, vem comigo. E para iniciar, nós vamos de definição de potenciação. A potenciação ou exponenciação é a operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais. Ou seja, usamos a potenciação quando um número é multiplicado por ele mesmo várias vezes. Então essa é a definição aí de potenciação. Para escrever um número na forma de potenciação, usamos a seguinte notação. E aí nós temos a notação: A elevado a N é igual a A vezes A vezes A vezes A, N fatores ou N vezes. Então percebam que nesta multiplicação todos os fatores eles são iguais a A, certo? Quando eu tenho uma multiplicação onde todos os fatores são iguais, nós podemos representar essa multiplicação em forma de potência, como o fator que se repete elevado à quantidade de vezes que ele repete. No caso aí, como são N fatores e o N fatores iguais a A, então a nossa potência seria A elevado a N, beleza? Onde esse A ele é chamado de base, ou seja, é o número que está sendo multiplicado por ele mesmo, e o N é o expoente, que representa aí o número de vezes em que o número se repete, ou que é multiplicado, beleza? Então, para melhor entender a potenciação, vejamos um exemplo. Nesse exemplo, nós temos aí a potência, 2 elevado a 3, a potenciação, ó, 2 elevado a 3. Isso significa o quê? Que o 2 vai se repetir 3 vezes. Então, nós temos 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, isso aí é um exemplo para melhor, para facilitar mais ainda o entendimento aí de potência, certo? De potenciação. Onde cada termo desse aí, pessoal, eles recebem um nome específico. Por exemplo, o 2, que é o número que está se repetindo, ele é chamado de base, como vimos no slide anterior. O 3, que é o número que se repete, ele é chamado de expoente. Esses números 2 que estão se repetindo são os termos da multiplicação, portanto, são chamados de fatores. E, por fim, o resultado. Esse resultado é que, na verdade, é chamado de potência, certo? A operação é a potenciação, o número que vai se repetir é a base, o número que indica a quantidade de vezes que se repete é o expoente e o resultado é o que nós chamamos de potência, ok? Como é que eu leio isso aí? 2 elevado à terceira potência ou 2 elevado ao cubo. Sempre que o expoente for 2 ou 3, eles podem ser chamados respectivamente de quadrado e cubo. Os demais expoentes vão ser lidos como nós lemos aí o 3, por exemplo, terceira potência, quarta potência, quinta potência, 11ª potência e assim sucessivamente. Então vamos agora a alguns exemplos. 3 elevado a 2, como é que eu calculo isso? Vamos ver se nós entendemos aí realmente a definição.
3 elevado a 2. Ó. O 3, que é a base, ele me indica que ele é o número que se repete. A base tem essa função. O 2, que é o expoente, vai me dizer quantas vezes ele se repete. Então, nós temos aí que 3 elevado a 2 é 3 duas vezes. 3 vezes 3, e aí nós temos que isso é igual a 9. Tranquilo? Próximo exemplo. 5 elevado a 4. A base é 5, isso indica que o 5 vai se repetir. O expoente é 4, ele indica quantas vezes o 5 vai se repetir. Então, nós temos aí 5, 4 vezes. 5 vezes 5, vezes 5, vezes 5. 5 vezes 5, isso é igual a 25. Vezes 5, 125. Vezes 5 novamente, 625. Então, esse seria o resultado dessa potenciação. Ok? Então, vou apagar aqui para não atrapalhar a próxima. O que é importante você saber? A função de cada um dos elementos da potenciação. A base indica que é o número que vai se repetir. O expoente, no caso aí o 4, indica quantas vezes ele vai se repetir. E aí o restante é só você sair multiplicando os fatores que aparecem. Próximo item. 7 elevado a 1. Professor, como é que eu faço 7 elevado a 1? Da mesma forma dos demais. Ó. Quem vai se repetir é o 7. Quantas vezes? Uma vez. Então não vai ter multiplicação, vai ser simplesmente 7. Por quê? Porque o expoente me diz que ele deve aparecer somente uma vez. Mais um exemplo, 10 elevado a 5. Isso me diz que a base 10 vai se repetir 5 vezes. Então seria 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 5 vezes. E aí eu saio multiplicando. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. 1000 vezes 10, 10.000. E 10.000 vezes 10, 100.000. Ou seja, essa potência ela é igual a 100.000. Então, essa seria nossa resposta. Tranquilo? Ficou claro? Deu para relembrar? Lembrando que isso aqui é uma revisão, porque esse conteúdo de potenciação vocês já estudaram, já viram. O que nós estamos fazendo aqui é uma breve retomada para podermos dar continuidade ou dar início ao conteúdo de noções de notação científica, certo? Vamos para frente. Falado da definição, aliás, nós podemos falar agora sobre as propriedades da potenciação. Existem inúmeras propriedades, vamos ver as principais delas aqui. Primeira, toda potência com expoente igual a 0, o resultado será igual a 1, certo? Veja um exemplo, 5 elevado a 0, observem aí que eu tenho que o expoente, ele é 0. Professor, o senhor disse que o expoente indica a quantidade de vezes que o número vai se repetir. Se o expoente é 0, quer dizer que ele não se repete nenhuma vez, correto? Correto. Então, por que isso é igual a 1? Isso aqui foi convencionado, foi uma convenção, e aí chegaram à conclusão que 5 elevado a 0 seria convencionado igual a 1, certo? Então, isso aí é não é uma consequência, é uma convenção. Foi convencionado que todo número elevado a expoente igual a 0 seria igual a 1, ok? A segunda propriedade. Toda a potência com expoente igual a 1, o resultado será a própria base. Por quê? Isso é fácil, isso é uma consequência. Exemplo, 8 elevado a 1. Quem é o expoente? Não é 1? Qual é a função do expoente? É indicar quantas vezes o número aparece, né? Então, isso está dizendo que o 8 deve aparecer uma única vez. Então, tá aí. Por isso, todo número elevado a 1 é sempre igual a ele mesmo, porque o expoente indica que ele deve aparecer simplesmente uma vez, certo? Terceira propriedade. Se uma potência tem base negativa e o expoente é um número ímpar, então o resultado será sempre um número negativo. Exemplo, observe, menos 2 elevado a 3. O menos 2 ele é a base e é negativo. O que está dizendo a propriedade?
Se a base for um número negativo e o expoente for ímpar, que é o caso aqui, ó, 3, o resultado será sempre negativo. E é fácil de perceber isso aí. É fácil de perceber que é verdade. Por quê? Ora, o expoente não indica a quantidade de vezes que o número vai aparecer. Então, esse número negativo, ele vai aparecer uma quantidade ímpar de vezes. Quando eu multiplico uma quantidade ímpar de sinais negativos, no final sempre vai resultar um sinal também negativo. Vejam pelo exemplo. Menos 2 elevado a 3. Isso é o menos 2 3 vezes. 1, 2, 3 vezes. Se eu fizer o jogo de sinal, observem, ó. Menos por menos, mais. Depois eu continuo. Mais por menos, menos. Então eu já sei que o resultado final, ele seria negativo. Então menos. E aí eu só multiplico. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E aí nós chegamos à conclusão que menos 2 elevado ao cubo é igual a menos 8. Professor, isso sempre vai funcionar para qualquer expoente ímpar? Sim. Imagine que fossem 5. 5, o expoente fosse 5. Olha o jogo de sinal, ó. Menos por menos, mais por menos, menos, menos por menos, mais, e o último, mais por menos, menos. Então percebam que sempre que eu tenho uma quantidade ímpar, quando eu faço a multiplicação dos sinais negativos, sempre vai resultar aí num sinal também negativo, certo? Já quando a base é negativa e o expoente for um número par, o resultado vai ser positivo, certo? Veja o exemplo. Menos 3 elevado ao quadrado, ó, base negativa, menos 3, e o expoente é 2, que é par. Então, a propriedade diz que o resultado vai ser positivo. E, novamente, é fácil de perceber, ó, porque é menos 3 duas vezes. Menos 3, menos 3. Quando eu faço o jogo de sinal, menos por menos vai dar mais, ó, que é o resultado final da minha operação. E aí eu só multiplico. 3 vezes 3, isso é igual a 9. Professor, sempre funciona? Sim, sempre funciona. Imagine aí para 6, ó, menos por menos dá mais por menos dá menos por menos dá mais por menos dá menos e menos por menos dá mais. Então percebam sempre que a quantidade é par, o resultado final ele sempre será um valor positivo. Próximo. No produto de potência de mesma base, devemos conservar a base e somar os expoentes. Propriedade essa aí que a gente já usou bastante, né, durante as nossas aulas e que nós vamos utilizar mais ainda agora no conteúdo de notação científica. Um exemplo. Observe aí que eu tenho uma potência 2 elevado a 2 e a outra potência 2 elevado a 3. E entre elas nós temos aí uma multiplicação. O que que diz a base? O que que diz a propriedade, aliás? Que eu devo repetir a base. Quem é a base? 2. E eu devo somar os expoentes, ó. 2 mais 3. Daqui. 2 mais 3. Ora, 2 mais 3 é igual a 5. E aí eu tenho que a minha potência ela é igual a 2 elevado a 5, que é igual a 32. Porque o 2 5 vezes, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E 16 vezes 2, 32. Então, nós chegamos aí a esse resultado. Uma próxima propriedade é o contrário, seria o oposto dessa daí. Na divisão de potência de mesma base, a propriedade diz que devemos conservar a base e subtrair os expoentes. Subtrairmos os expoentes. Exemplo, observe, nós temos aí 2 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 2. Como entre essas potências nós temos uma divisão, a propriedade diz que eu devo repetir a base, o 2, e subtrair esses expoentes. 4 menos 2, ó. 4 menos 2, isso é igual a 2, portanto a minha potência é 2 elevado a 2, que seria o 2 duas vezes. 2 vezes 2, 4. E aí chegamos à nossa conclusão, que essa divisão ela é igual a 4. Tranquilo? Como eu já falei, nós estamos só dando uma revisada, uma pincelada aí rapidamente nas propriedades que nós já estudamos. Uma próxima propriedade. Quando a base de uma potência também é uma potência, devemos multiplicar os expoentes. Professor, não entendi nada dessa propriedade aí. Muito simples, ó. A base, ela é uma potência. Então, exemplo aí, ó.
3 elevado a 2. Quem é a base? 3 elevado a 2. Só que 3 elevado a 2 já é uma potência. E aí, fora essa potência, nós temos um outro expoente. Então, essa operação ela é chamada potência de potência, quando eu tenho duas potências para uma única base. O que é que diz a propriedade? Devemos, devemos multiplicar os expoentes. Ou seja, eu vou pegar esse 2 e multiplicar pelo 5. Então, isso é igual a 3 elevado a 2 vezes 5. 2 vezes 5, 10. E aí eu teria essa multiplicação de 3 elevado a 10, seja 3, 10 vezes. 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3 e assim sucessivamente até eu formar aí 10 fatores. Quando você multiplicar todos, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81, 81 vezes 3, 243 e assim sucessivamente até o último, você chegará ao resultado de 59.049. Então, 3 elevado a 2 elevado a 5 é o mesmo que 3 elevado a 10, que é 59.049. Outra propriedade diz respeito a quando nós temos um produto elevado a uma potência. Como assim, professor? Aqui o exemplo, 2 vezes 3, isso é um produto, e esse produto está elevado a um expoente 2. O que é que diz a propriedade? Que nós devemos elevar cada fator à potência, ou seja, aplicar a propriedade aí distributiva, que é pegar esse expoente, eu vou distribuir para o 2 e também vou distribuir ele para o 3. Então, nós vamos ter que 2 vezes 3 elevado ao quadrado é igual a 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. Observe que cada um dos elementos da base recebeu um expoente igual a 2. E aí a gente resolve como a gente vinha resolvendo normalmente. 2 ao quadrado é o 2 duas vezes, 3 ao quadrado é o 3 duas vezes. Então, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9. E agora eu multiplico. 4 vezes 9, isso é igual a 36. Então, o que é importante aí? O importante é você lembrar que sempre que você tiver uma potência onde a base é um produto, você deve pegar o expoente e distribuir para cada um dos fatores do meu produto. Tranquilo? Próxima. Quando a base de uma potência é uma divisão, elevamos cada fator ao expoente. Essa propriedade ela é similar à propriedade anterior. Só que na anterior nós falávamos de uma multiplicação e agora nós estamos falando de uma divisão, mas o processo é o mesmo. Observe, 2/3, que é uma fração, é a mesma coisa de 2 sobre 3 elevado a 2, toda fração representa uma divisão. Então o que é que diz a propriedade? Que eu devo distribuir o expoente para os dois. O 2 eu vou distribuir para o 2. E o 2 eu vou distribuir para o 3. Então, vai ficar 2 elevado a 2 sobre 3 elevado a 2. E agora, mesma coisa. Você vai multiplicar em cima, 2 vezes 2, 4. E embaixo, 3 vezes 3, 9. E aí, nós chegamos a essa resposta, 4/9 ou 4 sobre 9. Mesma coisa, viu, pessoal? Então, vejam que as propriedades, uma, ela complementa a outra. Então, muito simples, não é isso? Vamos para frente. Próxima propriedade diz o seguinte: quando o sinal de um expoente for negativo, o que é que nós devemos fazer? Agora, quando o meu expoente, aquele númerozinho lá de cima, ele é um número negativo, o que é que nós devemos fazer? A propriedade diz que eu devo inverter a base para tornar o expoente positivo. Como assim, professor? Está aqui. Um exemplo, nós temos aí 2/3 elevado a menos 2. Observe que o 2 está em cima e o 3 está embaixo, na fração. Quando o expoente é negativo, para que eu faça com que ele se torne positivo, eu tenho que trocar de posição esses dois. O 2 vai para baixo e o 3 vai para cima. Então, a fração que era 2/3, agora ficou 3 sobre 2. E agora, observe que o sinal do expoente ele troca. Ele era negativo, agora positivo. E aí voltou para a propriedade anterior, que é só distribuir o 2 por 3, o 2 por 2. 3 elevado a 2 dividido por 2 elevado a 2. 3 elevado a 2 é 9, 2 elevado a 2 é igual a 4.
Então, a fração aí que dá como resultado é 9 quartos. Ou, quando agora o expoente é negativo, mas a minha base ela só é um número inteiro, ela não é uma fração. Ó. Por exemplo, 2. Nós sabemos que todo número inteiro pode ser escrito como fração. Basta que eu escreva o denominador igual a 1. Por que posso fazer isso, professor? Porque, Nora, lembra que nós falamos que toda divisão, toda fração é uma divisão? Então, quando você bota um 1 embaixo, fica uma divisão por 1. Todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo, então por isso que não muda. Então, beleza. Eu faço isso, ó, começo escrevendo o denominador 1 embaixo do meu número inteiro. Para trocar o sinal, eu vou inverter. O 2 que estava em cima foi para baixo e o 1 que estava embaixo foi para cima. E com isso, o sinal do expoente ele muda. E aí nós vamos ter 1 elevado a 4 sobre 2 elevado a 4. Fica isso, ó, pessoal. 1 elevado a 4 sobre 2 elevado a 4. 1 elevado a 4 é 1 4 vezes. 2 elevado a 4 é o 2 4 vezes. Então, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, isso dá 1. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, por isso que a resposta é 1 16 avos, ou, no popular, 1 sobre 16. E para finalizarmos aí as questões, a quantidade de propriedades, eu vou citar mais uma, que é a propriedade que quando eu tenho uma potência, onde o expoente ele é um número fracionário. Para isso, você tem que lembrar que a radiciação, que são as raízes, é a operação inversa à potenciação. Portanto, devemos transformar um expoente fracionário em um radical. Professor, não entendi nada. Muito simples, vamos entender agora. Veja esse exemplo aqui, ó. 5 elevado a 2 terços, né? 5 elevado a 2 terços. Isso aqui é o mesmo que 5 elevado a 2 sobre 3. Para você memorizar a forma de responder isso aqui, existe uma dica. Imagina que aqui tivesse um sol, ó, do lado de fora, um solzinho aqui e tal. E aí a dica é o seguinte, ó, aquele número que está no sol, ele vai para a sombra e quem está na sombra vai para o sol. Eles vão inverter de posição. Como assim? Ora, nós acabamos de falar que o inverso da potenciação é a radiciação. Então nós vamos transformar isso aí numa radiciação, numa raiz. Onde essa base ela vem para dentro do radical e agora é onde entra a nossa questão. Onde é que vai o 2, onde é que vai o 3? Para isso essa dicasinha do sol. Ó. Quem está no sol é o 2 ou o 3? É o 2, porque o 3 está na coberta, né? Então, ó, quem está no sol, ele vem para a sombra. Quem está no sol vem para a sombra, ou seja, vem para dentro do radical. E quem está na sombra vem para o sol, vem para fora do radical. Então, a resposta seria aí raiz cúbica de 5 ao quadrado. Ou ainda mais, se eu responder essa potência, isso vai ser raiz cúbica 5 elevado a 2, 5 vezes 5, 25. Então, seria raiz cúbica de 25. Então, tem que lembrar disso aí, galera. Sempre que a potência for um número negativo, fracionário, aliás, vai se transformar numa radiciação. Quem está em cima vai para dentro, quem está embaixo vai para fora, beleza? E aí nós temos alguns exemplos, ó. Calcule usando as propriedades da potenciação. Aí nós temos aqui, ó, multiplicação de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. 2 mais 5, como o 7 é negativo, eu não vou botar mais, e aí mais 3. Vou pegar os positivos, ó. 2 mais 5, 7. 7 menos 7, 0. 0 mais 3, 3. Então, isso aqui é igual a 4 elevado a 3. E aí eu não vou resolver, vamos só aplicar a propriedade. Aqui, nós temos na letra B aí uma potência de potência. Ó. O que diz a propriedade? Que nós devemos multiplicar. Então, isso é igual a 3 elevado a 2 vezes 3, que é 3 elevado a 6. Letra C, da mesma forma, esse eu vou deixar para vocês. Aplicar a mesma propriedade, a mesma ideia que nós usamos na letra A. A letra D é uma divisão. O que diz a propriedade? Que eu devo repetir a base e subtrair os expoentes. Então, 12 menos 8, isso é 6 elevado a 4.
Galera, qualquer coisa, se estiver rápido, dê uma pausada no vídeo, quem não está assistindo ao vivo. Quem estiver assistindo ao vivo, depois vai lá no canal do YouTube e assiste pausadamente para poder facilitar. A letra E, multiplicação, ó. Então eu vou repetir a base, 2 sobre 3 e somar. Como o 7 é negativo, fica a subtração. E aí nós temos 2 sobre 3 elevado. 5 menos 7 menos 2. Expoente negativo, inverte, ó. Agora o 3 vai para cima, o 2 vem para baixo e troca o sinal. E aí era só resolver o restante. E por fim a letra F, 4 elevado a 3 meios. Isso se transforma numa raiz, a base vai para dentro, quem está em cima vem para dentro da raiz, quem está embaixo vem para fora da raiz. Ou seja, isso é o mesmo que raiz quadrada, eu posso tirar o 2 de 4 elevado a 3. Certo? Com isso, nós já podemos passar agora para a parte de notação científica. Vou deixar essa questão 2 aí, ó, como exercício para vocês, e aí, na próxima aula, querer saber o resultado de vocês que vocês encontraram, beleza? Questão 3 também fica de exercício. E aí nós vamos passar para a notação científica, que vou dar só a definição bem rápida, bem básica, que na próxima aula nós daremos continuidade, certo? Notação científica é o modo como ficou conhecida a técnica de escrever números reais muito pequenos ou muito grandes, por meio de uma potência de base 10. Então, notação científica é quando você pega um número muito grande, reduz ele através de uma potência de 10, ou de um número muito pequeno e também escreve ele como potência de base 10. Números muito pequenos ou muito grandes são frequentemente encontrados aí nas ciências em geral, e escrever em notação científica facilita comparações e cálculos. Um número em notação científica, ele apresenta essa característica aqui, ó galera. Ele é da forma A vezes 10 elevado a N, onde esse A ele é chamado de mantissa ou coeficiente e N é o chamado de expoente ou ordem de grandeza. Eu destaquei aí os nomes mantissa e ordem de grandeza porque serão os que nós vamos mais utilizar, beleza? Então todo número escrito em notação científica tem essa cara, A vezes 10 elevado a N, onde a mantissa, ele deve ser sempre um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. Tem que estar entre 1 e 10, pode ser 1, mas não pode ser o 10. Exemplo, tá aí ó, esse número 6,59 vezes 10 elevado a 15 está escrito na forma de notação científica, certo? Observe que a mantissa aí, 6,59, está entre 1 e 10 e tem uma potência de base 10. Outro exemplo seria esse, 1,6, ó, a mantissa 1,6 é maior do que 1 e menor do que 10, e também faz o uso aí da potência de base 10. Como é que eu transformo, rapidamente aqui, como é que eu transformo um número em notação científica? Nós vamos seguir aí 3 passos. Primeiro passo, escrever o número na forma decimal com apenas um algarismo diferente de 0 na frente da vírgula. Segundo passo, colocar no expoente da potência de 10 um número de casas decimais que tivemos que andar com a vírgula. E observação aí, quando andamos a vírgula para a direita, o meu expoente do 10 ele vai crescendo, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. E quando eu ando para a esquerda, o expoente do 10 ele vai diminuindo, menos 1, menos 2, menos 3 e assim sucessivamente. E o terceiro passo é escrever o produto desse número decimal com essa potência de base 10. Então, para encerrar, vamos ver um exemplo aí, ó. Transformar o número 32.000 em notação científica, certo? Primeiro passo é escrever, ó, nós temos aqui o número 32.000 e eu quero escrever em notação científica. Primeiro, você tem que lembrar que todo número, mesmo que não tenha vírgula, ele possui uma vírgula oculta, tá aqui, ó, no final. E aí, o primeiro passo diz que eu devo escrever como uma potência, um decimal entre 1 e 10. Então, ó, eu vou passar essa vírgula para cá. Uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas.
Então, isso aqui vai ser igual a 3,2 vezes 10 elevado a quanto? A? Quantas casas nós andamos? 1, 2, 3, 4 casas. Então, 3,2 vezes 10 elevado a 4. E para finalizar, um último exemplo, queremos transformar a massa desse elétron em uma notação científica. Então, ó, observe, eu tenho que transformar o decimal no número entre 1 e 10. Então, eu vou pegar esse próprio número aqui, ó, vou passar a vírgula até chegar aqui no 9 e vou contar as casas, ó. Aqui, vamos ver quantas casas ele vai andar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Então, esse número ele é igual a 9,11 vezes 10 elevado. Como foi para a direita, vai diminuindo. Então, menos 28. Então, essa seria a notação científica desse número. Com isso, galera, a gente encerra essa aula de hoje, dando só uma breve noção de como transformar os números em notação científica, e na próxima aula nós daremos continuidade, certo? Então fiquem todos com Deus, até a próxima, tamo junto, é nóis!